Obrigado por estarem aqui na televisão de Moçambique, em Moçambique. Sana Nyanada, da Guiné-Bissau, uma figura incontornável quando falamos do cinema guineense. Leão Lopes é um senhor multifacetado, cabo-verdiano, atua no cinema como realizador, mas também em outras frentes, como a literatura, as artes plásticas, a política, um senhor de 7 ofícios. Nosso muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Muito em comum há entre nós e entre vós, sobretudo a língua portuguesa, o passado, mas também o crioulo, para o vosso caso. Está tudo direto com vós. Começo por si, Leão Lopes. Tudo direto. Tudo direto, tudo direto. Sana Nyanada, está tudo direto. Estou bem. Os microfones em mão. Os microfones estão em mão. Então aí, bom, está tudo direto. Está tudo direto. Está tudo direto, está tudo direto. Agora sim está tudo direto. Leão Lopes também está tudo direto. Igualmente, né? Pois, como é que é essa experiência, começo mesmo por si, Leão Lopes, como é que é essa experiência de refletir os nossos países, 50 anos depois, tendo o cinema como uma importante fonte de conhecimento sobre a nossa história? Olha, esta reflexão é muito intimista, muito pessoal, não é? Porque a nossa história ligada ao cinema é muito diferente da de Guiné-Bissau e de Moçambique. Aliás, esses dois países irmãos são nossa referência no domínio do cinema, pela forma como, desde a luta, o cinema foi encarado como uma arma, podemos dizer assim, um meio de comunicação e de expressão que poderia registar toda uma gesta da luta de libertação e, de certa forma, unir o país num propósito, numa causa maior, que era a independência dos nossos países. Nós não tivemos a experiência de guerra nas ilhas, mas acompanhamos à distância de alguma forma e também presencial através de combatentes cabo-verdianos que tomaram parte na luta no território de Guiné-Bissau. Por essa razão também, e por aquilo que foi o papel da Amílcar Cabral, similar ao que foi de Samora Machel aqui em Moçambique. Dois contemporâneos, referência para os nossos países, né? Sem dúvida, e pela sensibilidade política que tinham em relação à importância do cinema neste momento. Isso foi nossa referência, mas, como disse, não tivemos esta experiência. Após a independência, em Cabo Verde, que começamos a pensar em fazer, em experimentar. Pois. A história interessante de Sana Nyanada é que lá para os anos 60 juntou-se ao PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Não sei se conheceu Amílcar Cabral nessa altura, mas obviamente é muito importante essa referência, esse princípio, anos 60. Como é que o cinema estava lá presente durante esse período, uma vez que esteve lá, Sana Nyanada? Antes de eu ir à luta, aliás, não fui à luta, a luta me encontrou a dormir. Claro. Eu sou do centro da Guiné, era jovem, tinha 13 anos quando o conflito eclode. Então nós fugimos de ataque ao quartel da minha aldeia. Não militei. Fui levado pela minha mãe, eu e meus irmãos, para nos livrarmos do ataque da tropa portuguesa que estava a incendiar a Tabanca. Bom, foi um azar que me levou para lá e nós fomos nos refugiar na zona dos guerrilheiros. Bom, antes disso, na minha aldeia, eu ia à escola dos franciscanos italianos. Portanto, fui levado para lá não porque não fui militar. Fui a refugiar-me com a família. Então, nisso, depois estou no mato, já não posso voltar para a aldeia e trabalho num hospital de campanha assim, como alguém que está aí para aprender a dar injeções, a imobilizar feridas, a estancar hemorragias.
meteram de lá do mato para ir estudar medicina. E como é que o nisso cinema... que eu conheço o Cabral. Exato. Conheceu o Cabral nisso? Sim, eu já o tinha visto no mato em 66, no norte, na frente do norte. Depois vou conhecê-lo melhor em Conakry. Ele nos mandou para informar, para vir documentar o processo de luta de libertação da Guiné-Bissau. Assim é que eu conheço o Cabral em Conakry. Fomos viajar para Cuba, aprendemos cinema e voltamos para filmar o conflito colonial. Eu sou o produto desse conflito, sou cineasta porque Cabral quis, porque é uma política de formação de quadro que era praticada por Amílcar Cabral. Ok. Qual era o entendimento dessa geração de guerrilheiros sobre aquilo que o cinema podia fazer e qual seria a contribuição do cinema para libertar Guiné-Bissau? Cabral nos disse textualmente aprender cinema para vir documentar o processo de libertação da Guiné-Bissau. O processo de luta e libertação da Guiné-Bissau. Filmamos para as gerações vindouras, para o país que ia surgir, para os jovens que iam aprender a história da nossa luta. É isso que estamos a fazer até hoje. Ok. E como é que isto também foi muito importante na época para se entender o sentido da luta? Bom, quando eu saí do mato, não entendia grande coisa. Era muito jovem para isso. Mas quando no noticiário ICAI em Cuba, no Instituto de Cinema de Cuba, em Havana, comecei a descobrir o mundo, como ele funciona. E estava no serviço de atualidades. Nós seguíamos filmagem de processo de reconstrução do país, o processo de revelação de película, fabricação de filme de A a Z. Depois agora nos ensinaram a ser autônomos, somos responsáveis daquilo que filmamos. Temos que estar completo, sabemos gravar, filmar e fotografar, mas para um objetivo determinado. Portanto, éramos muito responsáveis daquilo que fazemos. Éramos completamente autônomos. Isso. Leão Lopes, mesma pergunta na senda de compreendermos como é que o cinema acaba também por despertar a consciência política ou, de modo geral, a cultura como lugar que vai contribuir para um outro entendimento sobre o sentido de luta e mais tarde, depois das independências nos nossos países, como é que essa influência importante, a influência da cultura, vai determinar a construção das novas liberdades dos nossos países. Aliás, Amílcar Cabral dizia que as lutas de independência nos nossos países são, acima de tudo, uma revolução cultural. E eu queria ouvir a sua experiência sobre isso. Como é que o cinema e a cultura foram determinantes para uma consciência política em Cabo Verde e se isto também pode ser visto nos outros países africanos que falam português? Bem, como referi, a história do cinema emergente na Guiné e em Moçambique é específica no âmbito dessas lutas. Em Cabo Verde não tivemos essa experiência prévia do cinema, no desenho da construção de uma consciência. O cinema, sim, teve um papel importante para nós, para a minha geração, por exemplo, porque nos abriu para o mundo para perceber quem é o outro, quem está para lá da linha do horizonte do mar. E foi por via do cinema é que tentamos a perceber as dinâmicas do mundo. E é aí que o cinema teve um papel educativo, um papel social importante antes da independência. A seguir à independência é que começou a haver tentativas, começou a haver ensaios, esforços, mais de iniciativas pessoais do que institucionais, para começar a produzir as nossas imagens, para começar a registar o nosso imaginário, para começar a aprender a fazer. E ainda estamos neste processo, né? Neste processo. Como é que hoje em dia essa memória é tão importante para Cabo Verde, em 2025? Essa memória que o cinema ajudou a construir.
como é que é importante, é um fator muito importante de compreensão dos próximos anos, do futuro de Cabo Verde. Como é que essa história retratada em cinema pode ajudar Cabo Verde a olhar para o futuro com esperança e com segurança? Eu acredito que o cinema teria um papel muito importante para Cabo Verde, como para qualquer um dos nossos países hoje. Mas para isso acontecer, teria que haver sensibilidade política de alguma forma, teria que haver um esforço também em termos educativos, de formação profissional, em termos de sensibilidade de políticas públicas para a promoção dessa área da criação em Cabo Verde. O que significa essa sensibilidade política? É legislação? O que é? A sensibilidade política, do meu ponto de vista, é sensibilidade para essa área que julgo ser importante como outras para promover o desenvolvimento do país, não é? A criação das nossas imagens, o registro das nossas imagens, o questionamento dos nossos problemas por via do cinema, por via do audiovisual em geral, pode ser um instrumento fundamental de desenvolvimento, não só social como cultural, mas também do desenvolvimento do país, uma vez que é um instrumento de consciência, de transformação e de inovação das nossas ilhas em qualquer setor de desenvolvimento. Pois. Sananha Nada, uma pergunta também que nos leva a esse lugar de participação política do cinema, da cultura, dos intelectuais na Guiné-Bissau. Em 2025, como é que o cinema, sobretudo o património cultural da Guiné-Bissau, pode construir um futuro melhor, um futuro onde as liberdades são possíveis na Guiné-Bissau? Bom, nossa equipa começou a filmar desde 1972, 12 de setembro de 72, que é a data de nascimento de Amílcar Cabral, que nós filmamos em Conakry a inaugurar uma exposição sobre os 9 anos de luta de libertação na Guiné-Bissau. Portanto, é a primeira vez que filmamos o Cabral em vida, é a única vez também. É a primeira e última vez que filmamos. Depois ele nos pediu para irmos filmar tudo o que acontecia nas zonas libertadas, a nível de educação, saúde, legislação, tudo que acontecia na guerra, na zona libertada, inclusive o combate para a independência. Podemos filmar a proclamação do Estado de 1973, 9 meses depois da morte de Cabral. E desde esse tempo, continuamos a filmamos muita coisa, fizemos muitas fotografias, mas poucos filmes são o resultado disso. Não há meios. Criamos o Instituto Nacional de Cinema em 78. Temos mais material de registro, né? Não necessariamente. Temos imenso, tínhamos umas 100 horas de material. 100 horas de material? Depois alguém deitou aquilo fora, depois da abertura política, o secretário de Estado deitou aquilo fora. Agora o que fica são mais ou menos 40 horas que estamos a explorar em diferentes filmes que estamos a fazer, inclusive o meu último filme, o meu novo filme, agora que se chama Nome, que se viu aqui. Este, não é? Este filme? Uhum. Que estamos a projetar. Portanto, esse é o último filme que eu fiz, uma longa-metragem que eu fiz. O meu problema é aqui nesse filme eu me questiono o que significa a independência para o guinense, visto que eu estive num hospital, vi gente morrer, toda a gente morreu na Guiné, os que combatem, os que não, por bombeamento, por tudo, por fenômenos da guerra. Então, o meu questionamento é que será para isso que nós lutamos? Portanto, o filme é um bocado conflituoso, há muita crítica que me fazem, ainda bem. Portanto, nós filmamos só para documentar, para hoje. Estamos a filmar desde 1972, para se poder ver como se lutou, e como se morreu, e como se construiu, como o guinense foi corajoso, como o povo de Moçambique, Angola e Cabo Verde, tudo. Mas tem para um resultado. Seja bem-vindo à Força Está-me a parecer que estamos muito conflitos políticos que tornem tudo isso para trás. Portanto, esse é o meu questionamento nesse filme.
Exato, exato. Há em comum aqui esse passado de arquivo que desaparece misteriosamente nos nossos países, ou porque há um incêndio. Moçambique também tem uma história igual. Nosso INCM. No nosso caso foi intencional. Alguém queria a nossa sala de montagem para montar uma agência de notícias. Então ele tira o nosso arquivo tudo e deita para a rua. Exato, Então isso apanha poeira, apanha chuva e perde-se muita coisa. Exato. Por que tanto teme-se a nossa história? Queria ouvir a sua opinião, Leão Lopes. Por que essa construção de desertos à volta da nossa memória? Isto é uma questão extremamente interessante. É difícil de responder. De facto, há um problema que nos atravessa e que põe a seguinte pergunta: por que é que o nosso legado é tão temido? Não digo temido, acho que não será. É tão descuidado. Sim. Não tem a importância que julgamos que deveria ter. O descaso, não é? Exatamente. Porque é que descartamos os legados, sejam materiais, sejam imateriais, com tanta leveza? E, curiosamente, temos instituições formais, instituições do Estado, que foram criadas para dar conta desta situação. Para cuidarem desse passado, dessa história, desse património. Sim. Temos ministérios de cultura, temos institutos de cinema, cultural, temos institutos de cinema e isso tudo. E depois, na prática, temos essa história de descaso desses testemunhos. É uma questão que, no meu ponto de vista, deve ser muito mais aprofundada, se calhar por outros olhares, ou por outras sensibilidades científicas, para tentar perceber. Exato. Os nossos testemunhos materiais, ambientais, imateriais. Tratamos isso dessa maneira. Apesar de termos intenções políticas e instituições para cuidar disso, é muito estranho. Exato. A mesma pergunta para si, Sana. O que este descaso em relação ao nosso passado, ao nosso património histórico, diz sobre nós próprios? Eu acho que, pelo menos, temos a sorte, essa geração, a minha geração e a vindoura, tem essa chance de ter uma referência visual, som e imagem, como referência. Mas eu sei que as ideias de Cabral incomodam. E não só, a luta não acabou só porque temos um país, como Cabral dizia, não lutamos só para ter uma bandeira e o hino a entoar. Temos que desenvolver. Também Cabral dizia que não lutamos para acabar o colonialismo português, para arranjar outros patrões depois disso. Essas são coisas que temos que estar a lutar todo dia. A luta não acabou só porque calaram as armas. A luta continua, dizia Samora. Como dizia, a luta continua. Infelizmente, houve uma guerra civil, né, depois da nossa independência. Quer dizer que temos sempre, não podemos descurar. Nós estamos aqui para defender com imagens aquilo que Cabral nos ensinou. Esse é o reflexo do cinema que nós fazemos, a Flora e eu e outros jovens que agora que surgem. Quer dizer que a luta não acabou só por isso. Nós temos ainda muita coisa filmada para mostrar. Só que não há política de financiamento de cinema na Guiné-Bissau. Então temos que estar a lutar assim a nível individual para termos filmes para ver. Exato. O resultado que nós temos nesse momento, 9 ou 10 longa-metragens, além de documentários. Mas nunca vamos descansar só porque fazemos 10 ou 20 filmes. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Bom, muito obrigado pela vossa presença. Seria interessante ficarmos aqui 2 horas a conversar muito mais sobre isto, porque isto é muito importante, diz mais sobre nós. O que eu não perguntei, gostavam de dizer, Leão Lopes, mesmo a terminar, uma mensagem para as novas gerações de cineastas, de intelectuais, de artistas, sobre esta questão da preservação do património cultural, a nossa história, sobretudo o património audiovisual. Eu diria aos mais jovens que façam, que filmem,
que gravem, independentemente do resultado desse trabalho, e que sigam as suas paixões e que se esforçam por si mesmos para fazer, seja o cinema, seja outra coisa qualquer na área da criação, sem, naturalmente, estar à espera de incentivos que podem vir, podem não vir, mas que sigam os seus impulsos nas áreas que os apaixonam. Exato, exato. Sana? Eu sei que o cinema é caro em toda parte do mundo, na Europa, no país desenvolvido, no país subdesenvolvido, mas o cinema é sempre caro. Mas queremos que temos a nossa intenção de pôr o nosso conhecimento, a nossa experiência à disposição dos jovens, tanto os que estão lá no país, que estão aqui nos nossos países, como os que estão fora, na diáspora. É bem-vindo, mas eu sei que é muito difícil, leva muito tempo a fazer, cada filme leva 5 ou 6 anos a fazer. De todo modo, se nós tivéssemos todas as condições de países como a Hollywood e tudo, o cinema era sempre caro. Eu tenho vontade de aguentar e ser otimista para a transmissão de tudo aquilo que depende de nós na matéria de cinema. Muito obrigado pela vossa presença. Um grande abraço. Foi muito bom ter-vos aqui.